Tem gente que olha para a própria vida e só vê escassez. Escassez de amor, de saúde, de dinheiro, de propósito. Mas existe uma força invisível que transforma o pouco em muito, o nada em tudo: a fé. Não uma fé qualquer, mas a fé que multiplica. A fé que vê abundância onde o mundo vê desespero. Que transforma 2 peixes e 5 pães numa multidão alimentada. Que abre portas onde só havia muros. Neste vídeo, você vai entender o poder dessa fé. Não como teoria, mas como um chamado urgente para a sua vida. A cada minuto, você vai enxergar como a fé verdadeira rompe a lógica, destrava milagres e muda histórias. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir que o pouco que você tem nas mãos pode ser o começo de algo extraordinário. Não pule, não desista, porque quem assiste até o fim sente Deus multiplicando por dentro. Você já reparou que os maiores milagres da Bíblia não começaram com abundância? Começaram com o pouco. Começaram com a escassez, com a angústia, com o desespero. Moisés tinha apenas um cajado. Davi, só uma funda e 5 pedras. A viúva, um restinho de azeite. O menino, 5 pães e 2 peixinhos. E ainda assim, o pouco virou muito. O nada virou tudo. Porque quando Deus entra na história, Ele não entra para somar, Ele entra para multiplicar. A fé é a chave. A fé é o que transforma o mínimo no extraordinário. A fé é o que faz o invisível se tornar real. A gente vive numa geração que acredita demais na lógica e de menos no invisível. Tudo precisa ser provado, medido, calculado. Mas a fé não se curva à matemática. A fé ignora estatísticas. A fé rompe diagnósticos. A fé ri na cara da impossibilidade. A fé, quando é verdadeira, é um grito dentro da alma dizendo: Deus vai fazer, mesmo que eu não veja ainda. E é esse tipo de fé que eu quero ativar dentro de você hoje. Não uma fé que apenas espera, mas uma fé que age, que entrega, que confia mesmo sem entender. Tem gente que diz: mas eu não tenho fé suficiente. Mentira! Todo mundo tem fé. O problema é onde a gente deposita ela. Você tem fé que o elevador vai subir. Fé que o ônibus vai te levar ao destino. Fé que o celular vai ligar. Mas quando é para crer que Deus pode abrir o mar ou ressuscitar um sonho, aí a fé falha? Não. O que falta não é fé. O que falta é direção. Fé sem direção é fé desperdiçada. Mas fé no Deus certo, essa fé move montanhas. Sabe por que o milagre da multiplicação dos pães e peixes é tão poderoso? Porque Jesus não precisou de muito. Ele só precisou do que estava disponível. Ele não foi atrás de banquete. Ele pegou o que tinha, o que estava ali, o que foi oferecido com sinceridade. Às vezes o que falta não é recurso, é entrega. Deus não quer o que você não tem. Ele quer o que você já tem nas mãos. E quando você entrega com fé, meu irmão, minha irmã, se prepara. O céu se move. A fé que multiplica não é baseada em emoções, é baseada em obediência. Tem gente que só crê quando sente um arrepio, quando ouve um louvor tocante, quando escuta uma palavra bonita. Mas fé de verdade se revela quando tudo está em silêncio, quando o céu parece fechado, quando as orações parecem não passar do teto. É nesse lugar que a fé se fortalece. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. E você sabe quem Deus é. Você sabe do que Ele é capaz. Agora, presta atenção. A multiplicação acontece nas mãos de Jesus, mas começa nas suas. Ele não pegou os pães do chão. Ele não criou peixes do nada. Ele multiplicou o que alguém teve coragem de entregar. O milagre não vem antes da entrega. O céu se move depois que você se move. Tem milagre retido porque tem fé escondida. Fé guardada, escondida, tímida. E fé tímida não multiplica. Fé que multiplica é ousada, é viva, é ativa. Tem gente que olha para a conta bancária e diz, não dá. Que olha para o casamento e diz, acabou. Que olha para o filho nas drogas e diz, perdi. Mas quem tem fé que multiplica, olha para o mesmo cenário e diz, Deus pode, Deus vai, Deus já está agindo. É uma fé que não fecha os olhos para a realidade, mas que enxerga além dela. A fé não nega a dor, mas declara a cura. A fé não ignora o problema, mas profetiza a solução. A fé fala com autoridade mesmo em meio ao caos.
Não espere ter tudo para crer. Creia e o resto virá. A viúva do azeite não esperou o barril encher para chamar os vizinhos. Ela chamou antes. Ela se moveu pela fé. E enquanto havia vasilha, o azeite continuava fluindo. Isso ensina algo precioso. Deus não vai multiplicar aquilo que você se recusa a expandir. A fé que multiplica exige atitude, exige movimento, exige sair da zona de conforto. A fé que multiplica não é passiva, ela é cheia de iniciativa. Deus está te chamando para confiar de novo, para pegar aquele sonho engavetado, aquele projeto esquecido, aquele chamado adormecido e entregar. Entregar mesmo com medo, mesmo sem garantia, porque a garantia é Ele. O Deus que chama é o Deus que provê. E se mandou andar sobre as águas, é porque Ele já preparou o caminho invisível por baixo delas. A fé que multiplica anda sobre o impossível com os olhos fechados e o coração aceso. Agora para e pensa. O que você tem nas mãos hoje? Talvez não seja muito. Talvez seja só um talento, um desejo, uma lágrima, um pedido. Mas se isso for colocado nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o que ninguém espera. Ele vai multiplicar. Não despreze seu pouco. O seu pouco nas mãos certas é mais poderoso que a abundância nas mãos erradas. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de um coração entregue. Tem gente que passa a vida inteira esperando o momento certo para agir com fé. Mas o momento certo nunca vem, porque a fé verdadeira não espera o cenário ideal. Ela cria o cenário. Quando Pedro andou sobre as águas, o mar não estava calmo, não tinha sol brilhando. Era madrugada, o vento soprava forte e ainda assim ele foi. Isso é fé que multiplica. É agir em meio à tormenta. É sair do barco mesmo com medo, porque a voz que chama é maior que o medo que trava. Tem horas que Deus não quer te dar mais, Ele quer te ensinar a multiplicar o que já te deu. E para isso, Ele te leva ao limite. Te deixa com o necessário, porque é no limite que a fé cresce. É quando você não tem mais a quem recorrer que o céu se abre. Tem bênção que só cai quando você para de confiar nos seus próprios braços. Tem milagre que só vem quando a última alternativa falha, porque aí você entende que o que multiplica não é o método, é a fé. A viúva de Sarepta é um dos exemplos mais lindos disso. Ela só tinha um punhado de farinha e um restinho de azeite. Planejava fazer a última refeição e morrer com o filho. Mas aí aparece o profeta e diz: "Faz primeiro para mim." Ousado, né? Mas ali estava o segredo. Quando ela obedeceu, a farinha não acabou, o azeite não secou. Por quê? Porque a obediência ativou a multiplicação. Fé sem obediência é fé estéril. Fé obediente é fé fértil. Muita gente quer o milagre, mas não quer a instrução. Quer o resultado, mas ignora o processo. Só que Deus não é só Deus de finais felizes, Ele é Deus de processos transformadores. E o processo às vezes machuca, dói, fere o orgulho, derruba planos, mas é nesse processo que a fé é refinada. E fé refinada é fé que multiplica. É fé que mesmo ferida continua andando, que mesmo sangrando continua crendo, que mesmo cansada continua profetizando. Não se esqueça, o deserto não é castigo, é treinamento. Israel viu o maná cair no deserto, não na terra prometida. No lugar da escassez, Deus mostrou que Ele é fonte inesgotável. E o povo só teve fome porque Deus queria revelar o pão do céu. Tem faltas que revelam a provisão, tem escassez que revela a abundância de Deus. Por isso, se hoje você está num vale, não se desespere, Deus está prestes a multiplicar algo aí dentro. Talvez não o que você espera, mas com certeza o que você precisa. E tem outro detalhe que a gente não pode ignorar. A multiplicação não é só para você. Deus multiplica em você para alcançar outros. O menino dos pães e peixes entregou o lanche dele, mas quem comeu foi a multidão. A sua fé, quando é verdadeira, abençoa pessoas que você nem imagina. A fé que multiplica não é egoísta, ela transborda, ela inspira, ela alimenta. O pouco que você entrega com fé pode ser o sustento emocional, espiritual ou até físico de alguém que está à beira do colapso. Por isso, não despreze sua história, não despreze sua dor, não despreze seu testemunho. Tudo isso é semente,
Tudo isso é matéria-prima para Deus fazer algo grandioso. Tem alguém esperando o que você carrega. Tem alguém faminto e você tem os pães. Tem alguém sedento e você tem o pouco de azeite. E quando você entrega, Deus multiplica, não só na vida do outro, mas também na sua. A fé que multiplica também exige paciência, porque às vezes o milagre não vem de uma vez, vem em etapas, vem no silêncio, vem no processo. E nesse meio tempo o inimigo vai tentar minar sua fé. Vai dizer que Deus te esqueceu, que nada vai mudar, que sua entrega foi em vão. Mas nesse momento você precisa lembrar, fé não é sentimento, fé é convicção. E convicção não depende de circunstâncias. Se Deus prometeu, vai acontecer. Ainda que demore, ainda que pareça impossível, ainda que o mundo ria de você. A fé que multiplica começa com uma escolha. Simples assim. Você escolhe acreditar, mesmo quando tudo ao redor te dá motivo para duvidar. Você escolhe plantar, mesmo em tempos de seca. Você escolhe levantar da cama, mesmo quando a alma pesa 1 tonelada. Você escolhe continuar orando, mesmo quando parece que Deus não respondeu nada. Fé não é ausência de dúvidas, é decisão de continuar mesmo com elas. Olha a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastando tudo o que tinha, ouvindo só más notícias. Mas um dia ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Só isso. Uma decisão. E aquele toque simples, escondido no meio da multidão, arrancou poder do céu. Ela tocou em Jesus com fé, e ele sentiu. O céu inteiro sentiu, porque a fé que multiplica chama a atenção até no silêncio, até no aperto, até no anonimato. E o mais lindo, Jesus não ignorou, ele parou. No meio da pressa, no meio da multidão, ele parou. Porque a fé atrai, a fé interrompe o céu. A fé move o impossível. E se ele parou por causa de uma mulher esquecida pela sociedade, ele também para por você. Ele também te vê. Ele também sente quando sua fé toca o coração dele. E quando ele sente, ele age. Ele multiplica. Mas atenção, multiplicação não é só receber mais, é se tornar mais. Deus não quer apenas te dar bênçãos, ele quer te transformar em bênção. A fé que multiplica não busca apenas o pão, mas aprende a ser pão na vida dos outros, aprende a ser resposta, aprende a ser milagre. Quando a fé amadurece, ela entende que não se trata mais de si mesmo, mas do reino. É por isso que tanta gente vive frustrada, porque esperam que Deus multiplique o que elas mesmas querem, não o que ele planejou. Mas o céu não trabalha em cima do nosso ego, ele trabalha com propósito. E às vezes o que parece escassez é Deus podando o excesso, limpando o campo, tirando o que não frutifica. Porque para multiplicar de verdade, primeiro é preciso aparar o que suga, e aí sim o crescimento vem. José, lá no Egito, experimentou isso. Traído, vendido, injustiçado, mas ele nunca parou de crer, nunca perdeu a fé. E Deus usou tudo isso para multiplicar. A dor virou autoridade, a prisão virou trono, a humilhação virou exaltação. Isso é a multiplicação celestial. O que era para destruir, Deus usa para construir. O que era ruína, vira fundação. O que era lágrima, vira testemunho. Fé que multiplica também é fé que perdoa, porque o perdão libera espaço no coração. E onde tem espaço, Deus planta coisas novas. Multiplicação não acontece em solo amargo, só em terreno limpo. E às vezes você não vê o novo porque ainda está agarrado ao velho, à mágoa, à raiva, ao ressentimento. Solta, libera, porque a multiplicação precisa de liberdade para crescer. E se você sente que já tentou de tudo, mas nada muda, eu te digo, talvez o que esteja faltando não seja esforço, mas entrega, porque quem entrega com fé vê Deus agir. E não de qualquer jeito, ele age com poder, com precisão, com multiplicação, mas só depois que você solta. Porque enquanto suas mãos estiverem fechadas tentando segurar o controle, Deus não tem onde derramar a bênção. Tem uma frase que diz: a fé vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. E é exatamente isso. Você não precisa ver para crer, você crê, e então vê. O mundo diz: ver para crer.
Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Primeiro você planta, depois colhe. Primeiro obedece, depois entende. Primeiro entrega, depois multiplica. A fé que multiplica é para quem tem coragem de semear quando ninguém mais acredita. Para quem continua servindo, amando, perdoando, mesmo sem reconhecimento. Para quem dá o pouco que tem, mesmo quando esse pouco é tudo. E é por isso que Deus honra, porque Ele vê o coração, Ele vê o sacrifício escondido, Ele vê a luta que ninguém entende, e Ele recompensa. Então eu te pergunto agora, olhando bem nos teus olhos, o que você vai fazer com essa palavra? Vai guardar como mais um vídeo bonito ou vai colocar em prática? Porque a fé sem obras é morta. A fé que só escuta, mas não age, é estéril. Mas a fé que ouve, se levanta e se move, essa fé muda destinos. Essa fé abala o inferno. Essa fé multiplica. Não espere condições ideais. Comece com o que você tem, agora, hoje. E se você chegou até aqui, eu sei que Deus está te chamando para um passo novo. Algo grande está prestes a acontecer, mas depende de uma coisa: sua fé. A fé que você tem nas mãos agora pode abrir o céu, pode ativar promessas adormecidas, pode tocar o coração de Deus. E quando isso acontecer, se prepara, porque a multiplicação vai ser tão grande que vai sobrar, vai transbordar. A fé que multiplica não é apenas aquela que espera o milagre, mas aquela que se transforma no milagre. Tem gente que diz: Senhor, muda minha vida, mas continua vivendo do mesmo jeito, continua andando com os mesmos medos, tomando as mesmas decisões, alimentando os mesmos pensamentos de derrota. Só que a fé que transforma é a mesma que movimenta. Fé parada apodrece, fé que se move floresce. É preciso parar de usar a fé como muleta e começar a usá-la como ponte. Tem muita gente usando a fé para se apoiar na dor, quando na verdade ela foi feita para te levar além dela. A fé não é só consolo, é combustível. Não é só refúgio, é impulso. A fé te faz atravessar o impossível com a cabeça erguida e o coração em chamas. Ela não tira os espinhos do caminho, mas te ensina a andar sobre eles sem perder a doçura da alma. Você percebe que Jesus nunca procurou pessoas perfeitas para liberar milagres? Ele sempre procurou fé. Fé no centurião, fé na mulher cirofenícia, fé em Bartimeu, fé no paralítico que desceu pelo telhado, fé na viúva que deu 2 moedinhas no templo. Não era sobre o quanto tinham, mas sobre o quanto criam. Isso muda tudo, porque se Deus esperasse perfeição, nenhum de nós veria milagre. Mas Ele espera a entrega, e a entrega nasce da fé. E fé, meu irmão, minha irmã, não se prova com palavras bonitas, se prova com atitude. Pedro provou sua fé quando pisou fora do barco. A mulher com fluxo de sangue provou sua fé ao se arrastar até Jesus. Abraão provou sua fé subindo o monte com Isaque. Não espere o céu se abrir sem antes dar o passo. O mar só se abriu depois que Moisés tocou com o cajado. O rio Jordão só parou quando os pés dos sacerdotes tocaram a água. Fé que espera parada não vê nada. Fé que pisa vê Deus agir. Talvez você esteja esperando um sinal, uma confirmação, uma certeza. Mas a fé que multiplica não precisa ver para confiar. Ela confia para ver. E este é o maior desafio da vida cristã. Confiar quando tudo diz para desistir. E é nesse momento que o céu está mais perto do que nunca. Porque quando a fé alcança o seu limite, a mão de Deus entra em cena. E quando Ele age, ninguém impede. Mas atenção, multiplicar também exige coragem para perder. Sim, porque às vezes Deus vai podar para fazer crescer. Vai tirar gente do seu lado, vai encerrar ciclos, vai fechar portas que você achava que eram bênçãos. Mas tudo isso faz parte da multiplicação. Porque a poda prepara o fruto, o silêncio prepara o louvor, o fim prepara o começo, e a fé entende isso. A fé aceita perdas como parte do plano, porque ela sabe, o que Deus tem depois é maior. Talvez hoje você esteja vivendo perdas, talvez esteja se sentindo como alguém esquecido no deserto. Mas ouça, Deus ainda está aí, ainda está trabalhando, ainda está escrevendo, e quando Ele terminar, você vai entender que até as lágrimas foram sementes,
e que cada oração foi ouvida, e que cada não foi livramento, porque a fé que multiplica não se desespera com a falta, ela espera em paz. Ela descansa porque sabe em quem confiou. A fé também te ensina a falar diferente. Enquanto o mundo diz, tá difícil, a fé declara, Deus está agindo. Enquanto a lógica diz, acabou, a fé responde, ele ainda não terminou. Enquanto o medo diz, e se não der certo, a fé grita, e se for melhor do que eu sonhei? A sua boca precisa concordar com sua fé, porque palavras têm poder, e a fé que multiplica começa no coração, mas ecoa nos lábios. A Bíblia diz, crie, por isso falei. E é isso que você precisa fazer a partir de hoje. Fale fé, profetize esperança, declare multiplicação, mesmo que ainda pareça pequeno, mesmo que ainda pareça impossível. Porque quando você alinhar fala com a fé, o céu se move, as promessas se aceleram, o impossível começa a se tornar realidade. E aí vem um segredo poderoso. A fé que multiplica se fortalece na gratidão. Não espere o milagre para agradecer. Agradeça antes. Agradeça no meio da tempestade. Agradeça mesmo com o pão contado, mesmo com o coração ferido, porque o agradecimento é o solo da multiplicação. Jesus, antes de multiplicar os pães, deu graças. Isso não é à toa. A gratidão destrava milagres. Ela abre as comportas do céu. Talvez a única coisa que esteja impedindo o seu milagre seja a murmuração. Você tem alimentado mais reclamações do que louvor? Tem falado mais do problema ou da promessa? Isso importa, porque fé e murmuração não convivem. A murmuração seca a raiz, a gratidão rega. E onde há gratidão, Deus habita. Onde há louvor, o céu responde. Onde há honra, a multiplicação. A fé que multiplica também é fé que permanece. Porque não adianta ter fé por um dia, por uma semana, por uma estação. Tem que ser fé constante. Fé que atravessa anos. Fé que envelhece sem enfraquecer. Fé que amadurece. Porque fé madura não depende de sensações, mas de convicção. Ela permanece firme quando tudo muda, quando tudo se vai, quando tudo é desafiado. É essa fé que vemos em Ana, que chorou, orou, esperou e Deus a visitou. Mas perceba, antes de receber Samuel, ela já tinha entregado. Ela orou com fé. E mesmo antes do milagre vir, ela levantou-se e não estava mais triste. Fé verdadeira muda o rosto antes de mudar o cenário. A fé que multiplica transforma primeiro o interior. O exterior vem depois. Porque o maior milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. E sabe o que mais essa fé nos ensina? Que a multiplicação nunca é só material. Sim, Deus pode multiplicar dinheiro, alimento, saúde, oportunidades, mas o maior tipo de multiplicação é a da vida interior. Paz em dobro, força redobrada, amor sem medida, sabedoria que transborda. Tem gente que acha que só está sendo abençoado quando recebe coisas visíveis, mas a maior bênção é quando você recebe aquilo que o dinheiro não compra e o tempo não apaga. Essa fé que enxerga o invisível e espera o eterno é a fé que muda gerações. É a fé que começa em você, mas vai tocar seus filhos, seus netos e os filhos dos seus netos. Porque a fé que multiplica é geracional. Quando você decide crer, você está abrindo portas que outros depois de você vão atravessar. Você pode ser o primeiro da sua família a romper ciclos, a plantar uma nova história, a viver uma vida de abundância espiritual. Olha para a vida de Timóteo. A Bíblia diz que ele herdou uma fé sincera da avó Lloyd e da mãe Eunice. Que herança maravilhosa! Fé passada como legado. Fé viva, que não morre. Fé que se multiplica na descendência. Essa é a fé que o céu busca hoje. Fé que não acaba no túmulo, mas que continua frutificando mesmo depois que partimos. Fé que deixa marcas eternas. E se você não teve esse exemplo na família, então seja você o primeiro. Comece agora. Comece hoje. Quebre os grilhões de incredulidade que te prenderam até aqui. Declare que sua casa servirá ao Senhor. Que sua linhagem será marcada pela fé. Que seus filhos não vão herdar traumas, mas testemunhos. Não vão repetir os erros.
mas os milagres. Porque a fé que você planta agora será a colheita de amanhã. Mas lembre-se, a multiplicação não vem para quem só escuta, mas para quem obedece. Não adianta conhecer histórias bíblicas se você não vive os princípios. Não adianta saber que Deus é poderoso se você não entrega a sua vida por inteiro. Fé sem entrega é só teoria. E teoria não multiplica nada. Mas quando você entrega, quando você se lança, quando você se dobra, o céu se abre. E quando o céu se abre, não há limite. Deus multiplica o pouco, multiplica o tempo, multiplica os frutos, multiplica a graça, a sabedoria, a paz. Você pode viver com menos do mundo e mais de Deus, e ainda assim ter tudo. Porque quem tem a presença, tem a fonte. E quem tem a fonte, nunca mais tem sede. Fé que multiplica se alimenta da fonte, não da aparência. Se sustenta pela palavra, não pela opinião dos outros. A maior multiplicação de todas foi a da cruz. Um homem só, justo, inocente, sem pecado, se entregou. Morreu. Mas da sua entrega nasceu uma multidão, uma geração incontável, filhos e filhas de Deus, resgatados pelo sangue. O grão de trigo caiu na terra e morreu, e então frutificou. Isso é multiplicação divina. O céu funciona assim: quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você morre para si, mais você vive para Deus. E talvez hoje o céu só esteja esperando isso, sua entrega total. Não parcial, não pela metade, não só quando for conveniente, mas uma entrega completa, radical, verdadeira. Porque é ali, neste altar invisível, que a fé se torna poder, que o milagre toma forma, que a multiplicação começa a acontecer, dentro e fora de você. Se você quer ver multiplicação, precisa aprender a crer quando ninguém mais crê. Precisa se levantar mesmo quando todos estão deitados. Precisa andar mesmo que as pernas tremam. Porque a fé que multiplica não espera sentir segurança. Ela age mesmo no medo. Ela planta mesmo sem chuva. Ela canta mesmo sem música. E por isso ela é tão poderosa, porque ela não depende de nada externo. Ela é uma força que nasce do invisível e explode no sobrenatural. A vida não é justa. As circunstâncias nem sempre serão favoráveis, mas Deus nunca falha. Ele nunca mente, nunca abandona. E quem anda com Ele, ainda que passe por vales sombrios, não anda sozinho. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isso é fé, isso é certeza, isso é o tipo de confiança que atrai o impossível. A fé que multiplica também é fé que vê propósito na dor. Não que a dor seja boa, mas ela é útil. Ela revela o que há dentro de nós, ela nos purifica, nos aperfeiçoa. Ela cava mais fundo para que Deus possa derramar mais alto. E quanto mais fundo você vai com Ele, mais alto você sobe. Quanto mais você se rende, mais você é levantado. Quanto mais você chora no secreto, mais você colhe no público. Mas é importante entender: multiplicação não é resultado de pressa, é resultado de processo. Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com tempo e eternidade. E às vezes Ele atrasa o milagre porque quer antecipar o amadurecimento, quer te ensinar a confiar no tempo dele, a descansar no ritmo do céu. Porque a bênção fora do tempo vira peso, mas no tempo certo ela flui. Ela vem como rio que transborda, como chuva que fertiliza. Por isso, não apresse Deus, prepare-se. Fortaleça sua fé, alimente sua esperança e continue entregando. Continue semeando, continue adorando. Porque quem semeia com lágrimas, colherá com alegria. E essa colheita não será pequena, será abundante. Será testemunho. Será resposta de orações antigas. Será multiplicação. Agora, presta atenção numa coisa muito séria. Talvez você tenha sido treinado a olhar para a vida com olhos de escassez, a achar que nunca é suficiente, que sempre vai faltar, que você precisa guardar, controlar, acumular.
Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino funciona com fé e generosidade, com entrega e confiança, com sementes e colheita. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Deus quer te ensinar a viver com mãos abertas, não agarrado ao medo, mas guiado pela fé. Porque mãos abertas podem receber mais. Corações disponíveis podem conter milagres. E vidas rendidas são canais de multiplicação. Deus está procurando quem Ele possa usar, quem Ele possa confiar, quem Ele possa abençoar. Não só por misericórdia, mas por propósito. E agora que você chegou até aqui, eu te digo com todo amor e autoridade: Deus te trouxe até esse vídeo porque Ele quer te ativar. Ele quer te sacudir. Ele quer te tirar do comodismo, te arrancar da estagnação. Ele quer multiplicar algo na tua vida. Talvez não da forma que você esperava, mas da forma que vai te transformar, que vai abençoar outros, que vai glorificar o nome dele. E se essa mensagem falou contigo, se tocou teu coração, se acendeu uma chama aí dentro, então eu te peço, com fé, se inscreve agora no canal. Clica no botão, deixa teu like, comenta aqui embaixo dizendo: eu creio na multiplicação de Deus. Esse gesto é mais que engajamento, é fé em ação, é semente lançada. E Deus, que vê tudo, vai te surpreender. Eu creio nisso. Multiplicação verdadeira não é quando você tem mais coisas, é quando você se torna mais parecido com Cristo. Quando a fé te molda, quando a entrega te purifica, quando o pouco vira instrumento de milagres. Deus não está interessado apenas em encher sua casa, mas em transformar seu coração. Porque corações transformados geram frutos eternos. E é isso que vale mais que ouro: viver com fé, entregar com amor, colher com gratidão. Se você chegou até aqui, saiba que nada disso foi por acaso. Deus te trouxe porque Ele te ama e tem planos maiores do que você imagina. Obrigado por ter assistido, por ter aberto seu coração e caminhado junto nessa jornada de fé. Cada clique, cada comentário, cada minuto que você passa aqui com a gente é um tijolo nessa construção de esperança que é o canal Luz e Palavra. Que Deus te recompense 100 vezes mais. Que multiplique sua paz, sua força, sua fé. Que onde houver escassez, Ele traga abundância. Que onde houver dor, Ele traga cura. E que você nunca se esqueça: fé verdadeira não encolhe, ela se expande. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.